Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 2 a seguir, diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá. Diga, Manoá. Cuja mulher era estéril, ou seja, se ela era estéril, ela não podia ter e não tinha filhos. Apareceu então o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça jamais deverá passar navalha. Porquanto o menino será nazireu, diga nazireu, consagrado a Deus. A palavra nazireu significa consagrado a. A palavra nazireu significa consagrado a, desde o ventre da mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi correndo ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio até mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo, tremenda. Não lhe perguntei de onde ele era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, diga, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, diga nazireu, diga consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá, diga Manoá, orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, eu te rogo que homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus enviou. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido. Manoá apresentou-se, pois, à mulher, e correndo noticiou seu marido, e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem de novo, que viera a mim outro dia. Então se levantou Manoá correndo, e seguiu a mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falastes à minha mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino, e o que devemos fazer para o servir? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Somente até aí. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, deixa a Bíblia aberta aí, que nós vamos dar mais uma passeada nesse versículo, em nome de Jesus. Pai, eu te peço nessa noite, fala conosco, Espírito Santo, nessa palavra. Abre a mente dos teus filhos, Pai, que tudo aquilo, Pai, que está impedindo eles de ouvir a tua palavra caia por terra nessa noite. Senhor, eu te peço, fala com eles, Pai. Essa igreja é sua, não é minha. Senhor, fala ao coração dos teus filhos. Nós não podemos fazer nada, nós somos homens, mas o Senhor é Deus. Mostra para eles a tua vontade, mostra para eles, Pai, o teu desejo nessa noite, em nome de Jesus. Toda a igreja diga: se assenta aí no nome de Jesus. Se você pode, dá um sorriso pro seu irmão, olha dentro do olho dele e fala assim: ei, agora eu quero ouvir a palavra. Olha para mim agora aqui. Estava conversando essa semana, né, com uma grávida aqui na igreja, na verdade com duas. Nós temos aqui, Deus nos agraciou com algumas mulheres que vão dar à luz aqui dentro, em nome de Jesus. Você sabe por que isso é muito importante para a igreja? Porque a gravidez, ela fala de um novo tempo na nossa vida. E quando nós temos gravidez dentro da igreja, Deus está sinalizando: eu estou dando a essa igreja um novo tempo, um novo começo, uma nova história. E todas as vezes que eu vou pregar, essas duas mulheres que eu conversei com elas, elas me disseram: pastor, é interessante, na hora da palavra o menino fica doido, ele começa a mexer dentro do meu ventre. Por que isso? É simples, porque quando eu prego a palavra,
não é o menino que ouve, mas é o Espírito de Deus que está dentro de você. E o menino sente a presença do Espírito Santo, ele começa a ficar alegre dentro do seu ventre, ele começa a ficar feliz dentro de você. Então, querido, saiba entender o que está acontecendo nesse ambiente. Não menospreze a palavra que você está ouvindo aqui nessa noite, porque até quem não nasceu fica ansioso para ouvir o que Deus tem para falar. Mas olha aqui, a palavra está dizendo de um homem chamado Manoá. Como é que era o nome do homem? Manoá tinha uma mulher, só que a mulher de Manoá era estéril. E todo mundo sabe que uma mulher estéril, ela não pode ter. E um dia, querido, Deus decidiu abençoar esse casal. Na verdade, querido, Deus precisa fazer algo na terra, e Ele está buscando homens e mulheres dispostos a carregar um presente dentro do seu ventre aqui nessa noite. Quem está disposto a carregar um presente do céu aqui? Só que tem um problema para carregar esse presente, querido. Às vezes seu corpo vai sofrer algumas mudanças. Você às vezes vai sentir enjoado, às vezes. Você às vezes vai sentir, sabe, meio pesado. Porque, querido, quando você carrega algo de Deus, querido, eu vou te dizer, parece que o peso aumentou, mas não. É para que você dê à luz aquilo que Deus está gerando. Você vai carregar um fardo, mas quando vier aquilo que Deus tem para você, você não vai nem se lembrar daquilo que você passou, em nome de Jesus. E aí o anjo visita essa mulher. E um dia essa mulher está no campo e esse anjo visita essa mulher. E o que eu acho interessante é que esse anjo dá um recado para essa mulher: ei, você até hoje não teve filho porque era estéril, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo colocou agora, ativou o seu ventre. Ele abriu a sua madre e você a partir de agora vai poder dar luz. Só que esse filho que você vai ter, você vai ter que tomar alguns cuidados com ele, porque aquilo que você vai carregar a partir de agora não é seu, mas é um presente do céu para a sua vida. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Aquilo que você vai carregar esses dias não é seu, mas é um presente do céu para a sua vida. Como assim, pastor? Vou te dizer, escute. E o anjo vira para ele e fala: a partir de hoje você não vai poder beber vinho e nem bebida forte. Por quê, pastor? Porque aquele que quer se consagrar ao Senhor tem que se afastar dessas coisas. Então, querido, eu já estou dando o primeiro recado para você. Quem quer se consagrar ao Senhor aqui? Então, querido, para de se encher de vinho, se encher de bebida forte, e começa a consagrar sua vida no altar do Senhor, para que o milagre aconteça por inteiro. E ele disse outra coisa: o menino não poderá beber vinho nem bebida forte. E quando você estiver carregando no vento, você também não vai poder beber. Por quê? Porque senão você vai contaminar o que você está carregando. Sabe, às vezes você fala assim: ah, pastor, eu vou tomar porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Às vezes aquilo que você está contaminando, você está contaminando a sua casa, é a sua família. Não é só você, querido, mas você responde pela sua casa e pela sua família. E Deus falou para ela: não vai beber vinho, nem bebida forte. E outra coisa, não vai comer comida imunda. Diga: comida imunda. Vai ter que comer só coisa abençoada. Porque, querido, se você quer se consagrar, para de comer aquilo que Deus não mandou você comer. Para de tocar naquilo que Deus não mandou você tocar. Para de mexer com aquilo que Deus não mandou você mexer. Mas vai escutando. E aí o anjo fala: o menino será nazireu. Diga: nazireu. Não é narizeu não, viu? Esses dias para trás o irmão chegou em mim: pastor, mas Sansão não era narizeu? O que é narizeu? Deve ser alguém que tem um nariz muito grande, né? Narizeu. Não, é nazireu. Diga: nazireu. A palavra nazireu significa consagrado ao. Nazireu significa consagrado ao. Quem é que é nazireu de Deus? O menino será consagrado ao Senhor, nazireu desde o ventre da mãe. Querido, Deus não te chamou, não foi hoje não. O meu Deus te escolheu quando você estava no ventre da sua mãe. Chamou você pelo seu nome e disse: eu vou fazer dele uma grande nação. E dentro do ventre, Deus te separou o menino. Só que aí eu achei interessante o seguinte: o pai do menino não estava lá. O anjo falou com a mãe. Aí a mãe correu no marido e falou: meu bem, como é que era o nome do marido dela mesmo? Diga: Manoá. Ah, como é que era o nome do marido? A mulher chega até o marido que se chamava
e disse: meu bem, apareceu um homem para mim. Na hora Manoá deve ter feito uma cara esquisita. Apareceu um homem para minha mulher, o que é isso? E ele disse que nós vamos ter um filho. Aí a cara dele ficou mais esquisita ainda. Mas aí ela disse, mas o homem disse que esse filho vinha da parte de Deus. E aí o marido perguntou: o que mais que o anjo disse? O que mais que o homem disse? O homem disse que não poderia beber vinho nem bebida forte, nem comer nada impuro. Aí Manoá viu que o negócio era de Deus. Aí ele disse: meu bem, pega em mim. Falou: meu bem. Não, mas pode falar: meu bem, se esse homem aparecer de novo, me chama. Aí a mulher então foi para o campo. E Manoá em secreto orou a Deus e falou: Senhor, manda de novo esse homem para me dar discernimento. E então a mulher dele estava no campo. E quando ela estava no campo, o homem apareceu de novo. O anjo do Senhor apareceu para ela. Vem cá, anjo do Senhor. Apareceu um homem bonito, elegante, bem arrumado. E apareceu para ela. E ela então, quando viu aquele homem elegante, falou: o senhor espera só um minutinho aí, viu? Deixa eu só arrumar a grava. Meu bem, Deus mandou o anjo de novo. Aí Manoá falou: vamos lá então, vamos lá. Aí quando ele chegou lá, ele perguntou: você é o homem que apareceu para minha mulher? Disse que nós vamos ter um filho da parte de Deus. E o anjo disse: sim, sou eu. E aí o pai perguntou para o anjo que estava representando o Senhor. O anjo estava representando quem? Olha aqui, olha o que a Bíblia está nos dizendo. O pai perguntou para o Senhor. O presente não veio do céu? Então eu quero que o céu me ensine como é que eu vou ter que cuidar do presente. Quem quer algo de Deus para a sua vida? Só isso. Quem quer algo de Deus para a sua vida? Então para de querer cuidar da sua maneira e pergunta para Deus o que você tem que fazer. Fala: Senhor, eu quero mudança, mas eu não consigo na minha condição. Se é o Senhor que está me dando, eu quero que o Senhor me ensine. É cuidado que o Senhor está me dando. E mais uma vez o anjo disse: você não poderá beber vinho nem bebida forte, e nem comer comida impura. Diga: impura. E o menino será desde o ventre consagrado ao... Última coisa, o menino não poderá passar a navalha sobre a sua cabeça, desde o seu nascimento até a sua morte, porque no dia que ele fizer isso, certamente a presença do Senhor se apartará dele. Quer dizer então, querido, que Deus fez não foi uma aliança. Tem gente que pensa que o poder de Sansão estava no cabelo. Estava não. Deus falou: não pode beber vinho nem bebida, não pode comer comida, e por último, não pode passar navalha sobre o... porque ele é consagrado ao... Aí o pai entendeu, falou assim: sim senhor, Sim, senhor. vou cumprir toda a ordenação. Cumprir toda a ordenação. Então o anjo desapareceu. E aí a mulher ficou grávida e deu à luz um menino. Só que o menino, querido, já era diferente. O menino era forte. O menino era diferente. Sansão, querido, ele tinha 7 tranças no seu cabelo, simbolizando os 7 espíritos de Deus. Ele nunca tinha feito cabelo. E diz a minha Bíblia que Sansão tinha a força de 1000 homens dentro dele. Sansão não era um homem comum. Sansão era um homem que dentro dele, ele tinha a força de 1000 homens. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: a minha força não é minha, a minha força vem de Deus. E aí então nasce Sansão. Pensa num homem forte, pensa num homem cabeludo. Só pensa. Sansão era forte. Faz os músculos aí. Sansão era forte. Mas o problema, querida, é que a força de Sansão não estava por fora,
mas a presença de Deus que estava dentro dele fazia Sansão vencer todas as batalhas. Só que o povo de Israel, querido, tinha uma briga com um povo chamado filisteu. Eles tinham uma briga com os filisteus. E um dia chegaram 1000 soldados. Quantos soldados? Na cidade dos israelitas. E Sansão estava lá sentado de boa. E chegou o soldado lá, botando pressão, botando panca. E aí Sansão só estava observando aquilo. E o soldado querendo botar panca na cidade, mexendo em tudo, né? E de repente Sansão se levanta e fala: o que está acontecendo aqui? Só que até então aquele soldado não conhecia quem que era o homem que Deus tinha escolhido. Para só um pouquinho, olha para mim. Todo mundo olha para você, mas ainda não sabe que Deus te escolheu. Olharam para Sansão e falaram assim: o que é que esse camarada quer? Nós é 1000, ele é só um. Aí Sansão falou assim: beleza. Aí Sansão olhou para o chão, olhou uma queixada. Queixada é isso aqui, ó, a parte de baixo. A queixada do jumento ele pegou no chão. E estava todo mundo armado de espada. E aí tiraram a espada. Sansão olhou para a queixada e falou: pode vir. E foram 1000 homens. Quantos homens eram? E foram os 1000 em cima de Sansão. E Sansão só na queixada. E Sansão, com apenas uma queixada de jumento, derrotou 1000 homens. Se eu fosse você agora, tinha aplaudido a Jesus. E não parou aí não. De repente, Sansão caminhava, estava indo num caminho para a cidade. E de repente, no meio do caminho, aparece um leão. Faz a juba de leão. Tá parecendo o Karate Kid, mas tava. Faz a juba de leão aí. Aí ele foi para cima de Sansão. Só que quando ele chegou perto de Sansão, Sansão olhou para o céu e disse: Senhor, a minha força não vem de mim, a minha força está no Senhor. E aí Sansão pegou pela boca do leão, só finge, e abriu o leão ao meio. E diz a Bíblia que Sansão sozinho, com as suas 2 mãos, rasgou o leão ao meio com as suas mãos. Mais uma vez, a força não estava nele, estava no Deus que ele servia. Sabe qual que é o nosso problema, igreja? A gente quer brigar as batalhas com a nossa força, sendo que é Deus que peleja por nós. Mas vai escutando, acabou ainda não. Um dia, querido, os filisteus estavam grilados com Sansão. Sansão tinha chateado os filisteus. Eu estou resumindo a história para você entender. E aí fecharam as portas. Vem cá vocês dois, agora vocês vão ser uma porta. Fecharam as portas da cidade. Fecha aqui, os dois. Faz assim, encosta no outro. Era uma porta, ela abre assim e ela fecha assim. Fecharam as portas da cidade. Só que tem um detalhe: a cidade dos filisteus era uma fortaleza. Quem já viu uma fortaleza aqui? Os historiadores me disseram, nos seus livros de história, que uma porta dessa tinha 5 metros de altura. Você consegue imaginar mais ou menos um poste? E ela tinha de altura, ela tinha 5 de largura. Ela tinha mais ou menos 1 metro de largura. Você consegue imaginar o peso de uma porta dessa? 5 metros de altura por 1 metro de largura. Você consegue imaginar isso? Trancaram Sansão dentro da cidade. Aí Sansão bateu no peito e falou: eu vou sair. Ele falou: nossa. Ele falou assim: eu vou sair. E aí trancaram a porta e falou assim: você não sai. Sansão foi lá, pegou uma das portas, colocou nos ombros e saiu carregando a porta. Saiu carregando a porta e embora. Saiu carregando a porta. Agora você consegue imaginar. Você consegue imaginar isso? Uma porta de 5 metros de altura, querido? A força desse homem era sobrenatural.
Deixa eu contar um segredo para você. Aquilo que Deus te deu, querido, Ele não deu para mais ninguém. É sobrenatural. O problema é que, como Sansão, às vezes a gente brinca com aquilo que Deus colocou dentro de nós. E Deus não te chamou para brincar de ser crente. Deus te chamou para ser filho dele e assentar na mesa do Senhor e participar daquilo que Deus tem para você. Só que aí Sansão, ele estava se achando demais. E aí Satanás falou: eu preciso derrubar esse cara. E aí Satanás descobriu que Sansão tinha uma fraqueza. Diga para o seu irmão: Sansão tinha uma fraqueza. Deixa eu dizer para você, olha aqui para mim, eu e você também temos fraquezas. Mas se nós não corremos por pé do altar, as fraquezas vão nos dominar. Mas quando nós corremos por pé do altar, queridos, somos nós que vamos dominar nossas fraquezas, no nome de Jesus. Só que Sansão, querido, ele tinha uma fraqueza. Pastor, qual que era a fraqueza de Sansão? Diga: era mulher. Era mulher. E um dia, querido, Sansão conheceu uma prostituta, uma mulher da vida, Filisteia. Essa mulher era feliz, ela era dos filisteus. E Sansão se apaixonou sobremaneira e começou a ficar com essa mulher. E começou a ficar com ela, e ela começou a ficar só com ele. O rei dos filisteus ficou sabendo. E disse para aquela mulher, que se chamava, como é que era o nome dela? Diga: Dalila. Por isso que a história é sobre Sansão e... O engraçado, querido, é que todo mundo conhece o pecado de Sansão, mas a maioria de vocês às vezes não conhecia os feitos de Sansão. E aí, querido, Sansão então começou a ficar com Dalila. E o rei dos filisteus falou assim: eu vou te pagar muito dinheiro, eu vou te deixar rica, eu vou te deixar muito rica. Eu só quero que você descubra de onde vem a força de Sansão. Fica aí. E aí, querido, eu quero que você abra agora a Bíblia comigo, em Juízes, aleluia, o capítulo de número 16, o versículo de número, glória a Deus, 6. Deixa eu ler um pedacinho. E aí Dalila começou a fazer chantagem com a Sansão. Olha aqui o que ela falou. Disse, pois, Dalila a Sansão: declaro-me, peço-te, que me considere a tua grande força, e com que poderias ser amarrado, para que te pudessem controlar os filisteus. Respondeu-lhe então Sansão: se me amarrassem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Aí, querido, Dalila ficou com Sansão naquela noite. Porque primeiro, querido, o diabo vai saciar a sua vontade para depois te destruir. Aí Dalila se deitou com Sansão. E aí ela pegou o que Sansão havia falado. E ela pegou e amarrou os braços de Sansão. E aí ela chamou os filisteus. Eu sei mesmo. Aí Dalila chamou os filisteus e acordou Sansão, disse: Sansão, acorda, porque os filisteus vêm contra ti. E então Sansão facilmente se libertou das suas amarras. E os filisteus tentaram vir contra ele mais uma vez. Sansão os destruiu. Mas não acabou não. Aí Dalila ficou chateada, porque viu que Sansão tinha mentido para ela. Continue aí. Juízes capítulo 6, versículo de número 13 agora. Disse Dalila a Sansão: até agora tens brincado comigo e tem me dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias te amarrar? Ele então respondeu: se teceres 7 tranças da minha cabeça com a urdidura de teias, e se fizeres com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Então mais uma vez Dalila fez isso. Dalila então amarrou a Sansão com aquilo que ele tinha dito. Depois de se deitar com ele, ela amarrou ele e disse: Sansão, acorde, porque os filisteus novamente vêm contra você. Então Sansão mais uma vez se libertou das suas amarras e mais uma vez destruiu os filisteus.
Aí Dalila agora, pela última vez disse: tu não me amas, Sansão, versículo 15. Como dizes que me ama, se não estás comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declarou o que conseguiria te amarrar para acabar com a tua força. Imputando-lhe ela todos os dias com as suas palavras, perturbando ele, apoderou-se ela da sua alma. Diga, apoderou-se da sua alma. Deixa eu te dizer uma coisa. Você fica brincando com o pecado, fica brincando de ser crente, o diabo vai se apoderar dos seus desejos, da sua alma, e aí ele vai ter todo o poder para destruir a sua vida. O problema é que a gente fica vindo na igreja, querido, pensando que podemos brincar de ser crente, tá aqui dentro da igreja e brincar com o mundo lá fora. Querido, não dá para servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus de verdade, ou você vai direto para o mundo, querido. Mas não dá para ficar num pé na igreja e um pé no mundo. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subi navalha na minha cabeça, porque sou escolhido de Deus, nazireu, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapada a minha cabeça, ir-se de mim toda a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer homem. Então mais uma vez Dalila se deitou com ele, mas dessa vez pela última vez. E quando ele dormiu e estava cansado, Dalila pegou uma tesoura e cortou as suas 7 tranças. O que quer dizer isso, pastor? Que quando eu me envolvo com o pecado, eu vou perdendo a minha aliança com Deus. E ela cortou todas as alianças. Às vezes você está brincando de ser crente, está pensando assim: não vai dar nada, nada vai acontecer, querido. Satanás só está cortando as suas alianças, para que quando você estiver bem mergulhado no pecado, ele te afogue de uma vez. E aí ela cortou todo o seu cabelo. E depois de ter cortado todo o seu cabelo, ela o amarrou, os pés e as mãos. E dessa vez chamou os filisteus. E dessa vez ela disse: Sansão, acorda, porque os filisteus vêm contra ti. Só que quando ele tentou se levantar da cama, ele caiu direto no chão, amarrado. E aí os filisteus deram uma surra nele. E naquele momento Sansão viu que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. E aí, querido, um dos capitães dos filisteus pegou um ferro quente, esquentou ele no fogo, deixou ele vermelhinho e enfiou o ferro nos 2 olhos de Sansão. Pastor, por que eles fizeram isso? Porque, querido, quando você não leva as coisas de Deus a sério, Satanás vai roubar a sua visão, e você vai parar de enxergar as coisas de Deus e vai começar a ver as coisas do mundo. Só que tem um detalhe: no mundo, querido, você só vai ver trevas, mas na presença de Deus você consegue enxergar a luz do Senhor. E nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender uma coisa. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Às vezes nós precisamos entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Tem gente na nossa vida, querido, preste atenção agora, em nome de Jesus. Tem gente na nossa vida que sim, a gente precisa ir atrás. Lembra daquela passagem das 100 ovelhas? Jesus disse que haviam 100 ovelhas no aprisco, porém uma delas se perdeu. O pastor deixou as 99 seguras no aprisco e foi atrás de uma ovelha que havia se... Há momentos na nossa vida que nós vamos precisar ir atrás daquela ovelha que se perdeu. Só, querido, tem um outro momento na vida de Jesus, que Jesus está sentado, e Jesus sentado começa a dizer algumas palavras que começou a doer no povo. Porque, querido, quando às vezes a gente pega a palavra aqui, querido, você não vai ouvir só o que você quer. Às vezes Deus vai te confrontar para dizer: muda de vida, conserta a tua vida, conserta a tua história. E aí você vai falar: o culto hoje não foi bom. Não foi bom porque tocou na sua ferida, né, crente? Mas Jesus quer te curar, querido, para que Ele possa te dar tudo aquilo que Ele tem para você. E aí Jesus começou a dizer, e diz a Bíblia que a multidão foi indo embora. A multidão foi indo embora, a multidão foi indo embora, foi indo embora, e ficou só 12 ali no meio. Jesus então vira para os 12 que ficou e ainda pergunta: e vocês também não vão me abandonar? E aí um deles diz: Senhor, para onde nós iremos?
se só tu tens as palavras de vida? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Tem momentos na nossa vida, querido, que a gente vai precisar ir atrás, correr atrás daquela pessoa, sabe, para trazê-la de volta para a presença de Deus. Mas vai chegar um ponto também, que se ela decidiu sair da presença de Deus, debaixo da cobertura do Senhor, querido, você não pode ir atrás dela, porque Deus tem que tratar ela para trazê-la de volta para a presença de Deus. Às vezes, querida, a pessoa precisa passar o pão que o diabo amassou. Lembra da palavra do filho pródigo? Na parábola das ovelhas, querido, o pastor vai atrás da ovelha que havia se querido, ela se perdeu. Agora a palavra do filho pródigo, ele decidiu sair de casa, ele não se perdeu. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se alguém decidiu sair da sua vida, querido, você não tem que ir atrás. Você tem que esperar Deus fazer a obra, querido, em nome de Jesus. Porque, querido, há momentos na sua vida que você vai precisar ir atrás, mas há momentos na sua vida que você vai precisar deixar Deus trabalhar. Então eu tenho uma palavra para algumas pessoas que estão aqui. Você vai entender o que eu estou te falando. Não te preocupe, eu estou trabalhando para trazer de volta aquilo que é teu. Mas pare de querer agir com a sua força e com as suas mãos, porque quando você tenta colocar as mãos, você atrapalha aquilo que eu estou fazendo. É como se fosse o cozinheiro. Quem cozinha aqui? Você que é cozinheiro, você gosta que toda hora vai um lá e bota mais um pouquinho de sal na sua comida, mais um pouquinho de tempero na sua comida, sim ou não? Por quê? Você que está cozinhando, querido, quando é Deus que está preparando, querido, só espera a comida chegar nas suas mãos. Para de querer. Não vou aumentar um pouquinho o fogo para andar mais rápido, não, querido. Quem está cozinhando é Ele, é no tempo dele, não é no seu. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Não é no seu tempo, é no tempo de... Então para de agir, porque no tempo dele, Ele vai transformar você e a pessoa que precisa ser transformada. Para. Porque quando você tenta agir, você atrapalha o agir de Deus. E aí, querido, Sansão agora estava cego, humilhado, derrotado, e pior de tudo, sem a presença de... Porque, querido, deixa eu te falar um negócio. Vou usar o testemunho da irmã Daiane aqui. Ela queria ser mandada embora, já estava cansada, humilhada, estava sendo, sabe, perseguida dentro do emprego. Só que tinha um detalhe: apesar de todas as lutas, ela ainda tinha a presença de Deus. Pior, querido, é quando você está passando pela luta e a presença de Deus sai da sua vida, quando a mão de Deus sai da sua casa. E aí, querido, os filisteus pegam Sansão, levam ele até um moinho de trigo, colocam as duas mãos dele no moinho de trigo. E aí agora, querido, Sansão, que tinha liberdade e força para fazer o que queria, estava rodando em círculos, moendo trigo. Ele andava o dia todo e não saía do lugar. Andava, isso foi anos. Ele trabalhando, moendo trigo, até que um dia, cansado, ele cai de joelhos no chão. E quando ele cai de joelhos no chão, ele sente que os seus cabelos batem nos seus ombros. E ali, querido, sozinho, sem ninguém ver. Querido, às vezes é sozinho que Deus quer falar com você. Às vezes não é aqui no meio da multidão. Às vezes Deus está te esperando lá na sua casa. O problema é que você vem na igreja e pensa assim: eu vou na frente, o pastor vai orar para mim, vai falar comigo. Às vezes Deus fala assim: eu não quero usar homens, eu quero falar com você face a face. Mas acontece que você não se ajoelha para me buscar. Você vem na igreja buscar homens. Homem pode até ser usado por mim, mas eu quero falar com você face a... E aí quando Sansão estava lá sozinho, ele se ajoelha e fala: Senhor, me perdoa. Eu quis buscar a minha vontade, eu quis matar os meus prazeres, e olha onde eu vim parar, no fundo do poço, cego e derrotado. Mas Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque se até agora eu não fiz aquilo que te agradava, a partir de agora eu quero mudar minha vida. E hoje Deus te trouxe aqui no domingo para você parar de fazer o que desagrada a Deus e começar a fazer o que agrada a presença dEle. E naquele momento que Sansão estava chorando, o rei preparou um banquete, Denise, e chamou todo mundo da cidade, e disse assim: vem cá, soldados, eu vou dar um banquete, e o presente que eu vou dar para o povo é humilhar aquele que por muitos anos nos humilhou, Sansão. Busca Sansão para mim. E aí ele chamou todo o povo e buscaram Sansão. E
Prenderam Sansão no meio de 2 pilastras. Amarraram Sansão, uma mão em cada pilastra. Bota Sansão de frente pro povo. E aí largaram Sansão lá preso. E aí Sansão mais uma vez abaixou a sua cabeça e disse: Senhor, me perdoa, porque até hoje eu fiz o que não te agradava. Pela última vez, deixa voltar sobre mim a presença do Espírito Santo do Senhor, e que nessa noite morra eu e todos os inimigos do Senhor comigo. Escuta aqui, olha a oração de Sansão: até hoje eu fiz aquilo que desagradava aos seus olhos e a tua presença, mas a partir de agora eu quero mudar, eu quero fazer aquilo que te agrada. Que morra, diga eu, não ouvi, diga que morra, para que Deus opere o que Ele tem que fazer na sua vida. Primeiro você tem que decidir morrer para você mesmo, matar suas vontades, matar os seus desejos, matar os seus pensamentos impuros. E a primeira coisa que Sansão pediu: que morra com todos os inimigos do Senhor. Quando Sansão entendeu que a vida dele não era mais dele, mas a vida dele era do... Quando Sansão entendeu que a vida não era mais dele, mas a vida era do... Quando você entender que a vida não é sua, mas a vida é do Senhor, a sua vida vai começar a mudar. O problema é que você pensa que a vida é sua. O problema é que você pensa que o que você tem é seu. Querido, tudo que nós temos é dele, não é nosso. Tudo aquilo que Ele nos dá é para o louvor da glória dele, não é para o nosso louvor, nem para a nossa glória. E aí Sansão falou: que morra eu. E aí quando ele falou isso, Deus falou: agora você entendeu. E na mesma hora Ele soprou sobre Sansão o Espírito Santo. E aquele que estava derrotado, querido, já sentiu nos seus braços a força de Deus. E aí, querido, ele levanta as correntes e mais uma vez olha para o céu e diz: Senhor, pela última vez eu te peço, ouve a minha oração, que morra eu e os filisteus. E aí, querido, ele puxa as 2 colunas de uma vez. Querido, agora para tudo. Vai sentar, Sansão. Querido, quando Sansão puxa as correntes, deixa eu te falar uma coisa. Aquelas correntes estavam presas nas pilastras. Eu te pergunto, quem era mais forte, as correntes ou as pilastras? Diga as pilastras. Vou perguntar de novo. Quem era mais forte, as correntes ou as pilastras? Quando Sansão puxa as correntes, diz a Bíblia que as 2 pilastras vêm junto e são esmagadas uma nas outras. Eu te pergunto, quem tirou as 2 colunas do lugar foi quem? Diga Deus. Sansão puxou, mas quem tirou as pilastras foi? Você pode até achar que a força é sua, mas quem está tirando o problema do seu caminho é o Senhor. Diz a Bíblia, querido, que quando ele puxou as pilastras, todo o templo veio abaixo, matando primeiramente ele, depois todos os filhos. Pastor, por que o Senhor trouxe essa palavra hoje? Que hoje, nessa noite, Deus quer matar suas vontades e colocar em você as vontades dele. Por quê, pastor? Porque as suas vontades, querido, têm te levado para a lama, mas as vontades de Deus vão te levar para perto da glória e da presença dele. Porque até hoje, querido, você trabalhou na sua força e recebeu, querido, uma esmola pelo seu trabalho, mas a partir de hoje Deus está dizendo: eu estou separando o melhor dessa terra para entregar nas mãos daqueles que estão dispostos a entregar a sua vida diante do altar. Deus manda dizer para uma irmã que veio aqui nessa noite: escuta aqui, você veio aqui nessa noite buscar pelo teu filho, filha. Pois bem, eu vou tocar na vida dele quando a sua vida for totalmente entregue no meu altar. Para de vir me buscar só quando você precisa e vem me adorar de todo o seu coração, porque nessa noite eu estou disposto a mudar a sua história. Se coloca de pé em nome de Jesus.